Estamos de volta então para mais uma semana, compreendendo um pouco mais do nosso Deus incompreensível. Esse é o atributo de hoje. Deus é incompreensível. No Salmo 145, versículo 3, nós lemos: Grande é o Senhor, Ele é digno de muito louvor, é impossível medir a sua grandeza. Já falamos desse versículo lá no começo, e esse atributo do Deus incompreensível é muito ligado com o Deus é infinito, Deus é ilimitado. E de fato, um lá no começo e esse agora para o final, para a gente tentar dar uma amarrada em todos esses atributos de Deus, a gente não pode deixar de levar em consideração a verdade de que Ele é infinito e de que Ele é incompreensível. Nós voltamos então para os atributos incomunicáveis, aqueles que são mais difíceis para nós entendermos, porque nós também não somos capazes de espelhar. Por mais contraditório que possa parecer, entender o atributo de que Deus é incompreensível parece ser a base para a gente entender todos os outros também. Deus é incompreensível e quanto mais cedo a gente entender isso sobre Ele, e é por isso que lá no começo eu já pincelei isso em outros atributos algumas vezes, mais nós vamos parar de brigar para fazer com que Deus caiba na nossa cabeça. Ele não vai caber. Não vai caber. Então, talvez falar sobre isso, sobre o fato de que ele é incompreensível, seja revisar, de certa forma, tudo que a gente já viu até aqui, com um ângulo diferente em alguns lugares, mas destacando o fato de que nada sobre Deus nós vamos entender por completo. E que isso é uma coisa boa. O primeiro atributo do qual a gente falou, e eu já falei isso aqui agora, foi sobre o fato de que Deus é infinito, Deus é ilimitado. Deus é impossível de ser medido, e se nós estamos querendo saber e conhecer mais sobre Deus durante esses dias, é importante a gente reconhecer que o fato dele ser ilimitado afeta também o quanto é possível para nós, limitados que somos, conseguimos aprender e compreender dele. Então a gente também vai ter um limite nisso, porque ele é ilimitado e o conhecimento dele também é. Como sempre, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente conhece também a nós mesmos. Isso a gente também tem falado dia após dia aqui. Nesse sentido, nós só seremos capazes de compreender os nossos limites como humanos quando nós nos comparamos ao nosso Deus que não tem limite, com o nosso Deus que é ilimitado. Então a pergunta de novo é: quanto nós conseguimos conhecer sobre Deus? E a resposta já é conhecida, porque Ele é ilimitado. O conhecimento acerca de quem Ele é também é ilimitado, mas nós não somos. O fato dele ser incompreensível não quer dizer que ele é impossível de ser conhecido, mas sim que ele não pode ser totalmente compreendido ou totalmente entendido. Entretanto, é a alegria daqueles que professam a salvação em Jesus, daqueles que são crentes cristãos, investir as suas vidas buscando conhecê-lo. Inclusive, segundo Jesus, conhecer a vontade de Deus e fazê-lo conhecido é o principal objetivo da vida. João 17:3 diz o seguinte: E a vida eterna é isso, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Devemos ter prazer em aumentar o nosso conhecimento acerca de quem Ele é. A verdade de quem Deus é está por toda a volta. Também já falamos sobre isso quando falamos do Deus bondoso. Romanos 1 afirma que todos nós podemos saber sobre a existência de Deus por meio da criação e por isso somos indesculpáveis. A natureza declara a existência de Deus. Pode ver o espaço, a natureza. Eu sei que ultimamente a natureza é uma coisa meio utópica para a maioria de nós, a gente não tem tido muito contato com ela, mas se você lembrar de como é lá fora a natureza, paisagens deslumbrantes que dão prova viva da existência de um Criador poderoso, de um Criador inteligente, mas aquele que crê em Cristo, além da revelação que nós temos por meio da criação, nós temos por meio do Espírito Santo um entendimento ainda mais profundo sobre Deus por meio da Bíblia, da Palavra de Deus. A Bíblia nos traz em 66 livros cuidadosamente escritos e milagrosamente preservados a história maior de todas as histórias e responde a pergunta de quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele ainda há de fazer.
Mesmo assim, mesmo com a criação, com o Espírito Santo habitando em nós para a gente entender a revelação das Escrituras, Deus não pode ser totalmente conhecido ou compreendido por nós, seres humanos. A mente humana, na sua finitude e limitação, ela não pode compreender totalmente ou expressar o Deus infinito. Não importa quantos volumes de teologia sejam lançados por aí, ou quantos dias de live a gente faça para falar sobre Deus. Deus só é totalmente conhecido e compreendido por Ele mesmo. Ou seja, o único expert em Deus é Ele mesmo. É Deus. Mas há esperança para nós. Embora ele não possa ser totalmente compreendido ou totalmente conhecido, ele pode ser suficientemente conhecido. O que nós podemos saber sobre Deus é suficiente para a nossa salvação e para a nossa santificação, graças a Deus por isso. Não apenas isso, mas é mais do que suficiente para que a gente fique maravilhado diante do que a gente aprende sobre Deus até o dia em que nós fomos nos encontrar face a face com Ele. Nunca vamos conhecer a Deus o suficiente nessa vida para pararmos de nos maravilhar com Ele. Ele sempre vai nos surpreender. É assim que já tem sido, não é? E assim também será na eternidade, onde a gente vai passar dia após dia, crescendo no conhecimento dele e adorando a Deus sem cessar. Quanto mais conhecermos a Deus, mais nós vamos adorá-lo. E isso não é verdade sobre nós. Vocês me conhecem, por exemplo, só para dar um exemplo, vocês me conhecem em graus variados. Se vocês pudessem descobrir e conhecer tudo que vocês não sabem a meu respeito, por exemplo, vocês aprenderiam coisas boas e aprenderiam muitas coisas ruins sobre mim. Só para dar um mínimo exemplo, muita gente já ficou chocada quando eu revelei aqui as minhas preferências musicais. Só um exemplo, e só para começar, já teve muita gente que falou, não é possível, Ananá, sim. Paciência. Enfim, a verdade é que todos nós temos as nossas questões que nós muitas vezes preferimos não revelar ou que os outros não sabem sobre a gente. Mas Deus não tem podres, entre aspas, né? Ele não tem pontos fracos, ele não tem nada que a gente possa eventualmente descobrir sobre ele que vá diminuir o seu mérito. Cada coisa nova que nós descobrimos sobre Deus só aumenta e só vai aumentar a nossa adoração. Diferente de como é com os seres humanos. Mais uma vez, então, nós nos deparamos com um Deus que nós não somos capazes de imitar. Porque ele é infinito e ele também é incompreensível, ele não pode ser totalmente compreendido. Mas porque nós, humanos, somos finitos e limitados, nós podemos ser totalmente conhecidos, totalmente compreendidos. Mas cuidado com isso, eu vou explicar um pouco melhor. Uma das coisas que mais tem ibope nas redes sociais atualmente, principalmente no Facebook, são os testes. Faça aqui o teste e descubra em que país você deveria ter nascido. Qual é o país que combina com você? Que princesa da Disney você teria? Se você fosse um filme, que filme você seria? Qual a profissão que você deveria ter, etc, etc, etc. E eu devo dizer que isso não é uma coisa exclusiva, isso não é uma invenção do Facebook. Isso quem cresceu mais ou menos na minha geração, com revistas do tipo Capricho, sabe muito bem disso. A gente era fã daqueles testes que a gente preenchia, 20 perguntinhas, e daí no final tava lá, se você marcou B, 4 pontos, se você marcou C, 0 pontos e tal. Aí você soma tudo no final e tem lá 4 blocões. Se você marcou de 10 a 15, você é isso. Se você marcou de 15 a 30, você é aquilo. Enfim, eu me lembro de um teste que era: descubra se você é uma pamonha, uma panqueca ou uma pancada. Eu não lembro o que deu o meu, mas você pode ter certeza absoluta de uma coisa. Primeiro, de duas. Primeiro que não deu pancada, mais provável da pamonha do que pancada. Mas você pode ter certeza que eu fiz esse teste. Eu gostava desses testes, eu fiz. Mas além desses testes mais zoados que a gente olha e fala, ai, 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 tem aqueles sérios também. Aqueles que são desenvolvidos em universidades e por estudiosos com o objetivo de definir personalidade, definir vocação. E nós costumamos ser naturalmente inclinados a testes desse tipo. Porque eles falam acerca do nosso assunto preferido. Nós mesmos. Seja como for, talvez você já tenha feito um teste desses e deve ter chegado a um resultado que realmente combinasse com você.
Só que justamente porque ele combinou com você esse resultado, você ficou surpreso e ficou um pouco indignado também. Como assim um teste desses, de Facebook, que me pergunta qual a minha reação quando eu chego numa festa e eu não conheço ninguém, ou me pergunta qual a minha cor favorita, com base em perguntas desse tipo, ele chega a uma conclusão de que eu faço parte de uma categoria dentre 4 ou 5 e que eu me enquadro nisso daí, e essa descrição muitas vezes dá até raiva, porque a gente começa a ler e fala, puxa, não é que tem coisa aqui que realmente me descreve? Talvez você já tenha, ou então, talvez você já tenha feito algum desses testes, e enquanto todo mundo sai lá e posta o resultado, você simplesmente abafa o caso. Fala, não, deu isso aqui, mas eu não vou postar isso aqui, porque isso aqui me compromete. Melhor deixar pra lá. Porque é uma exposição àquele resultado. Enfim, se você já fez isso, não tem problema, eu tô aqui admitindo, a gente é muito parecido, os seres humanos são muito parecidos. Enfim, mas o que está por trás disso, a premissa de testes como esse e da criação dessas tipologias de comportamento, e eu até estudo isso, é uma das minhas linhas de pesquisa na universidade, é que existem padrões de resposta humana a alguns eventos da vida, que não são apenas previsíveis, esses padrões de comportamento, mas eles são passíveis de serem categorizados em alguns tipos ou subtipos. Eu estudo isso no contexto da família. A gente definiu o padrão de resposta familiar a doenças crônicas e eu não tenho encontrado famílias que diferem muito desses padrões que já foram descritos há mais de, 20, 30 anos. Mas enfim, o ponto de tudo isso aqui é o seguinte: nós achamos que nós somos impossíveis de sermos conhecidos, mas nós somos muito compreensíveis. Na verdade, nós somos completamente compreensíveis, mas não por esses testes. Não por testes de personalidade, nem os de Facebook, nem os acadêmicos. Testes como esses revelam aquilo que nós, com frequência, escolhemos revelar. Nós somos bons em esconder aquilo que a gente não quer que os outros saibam sobre nós. A gente pode mentir num teste, principalmente os da Capricho. A gente pode mentir nesses testes, a gente pode mascarar as respostas, para que os testes saiam da forma como a gente gostaria que eles saíssem. E a gente consegue fazer isso, porque o homem só é capaz de conhecer e de compreender o que ele vê no exterior. Mas não somente o outro não é capaz de nos compreender totalmente, como nós também não somos. Nós não somos capazes de conhecer a nós mesmos. Uma das coisas que a Bíblia nos adverte com mais veemência é para que a gente não caia no erro de achar que a gente consegue entender ou compreender por completo o nosso próprio coração. O profeta Jeremias nos alerta que o nosso coração é caracterizado, acima de tudo, como enganoso e extremamente perverso. No versículo 17, versículo 9, olha o que ele diz. O coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa. É extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto ele é mau? Nós não compreendemos e não conhecemos o nosso próprio coração. Por causa disso, com frequência, a gente adota uma postura defensiva. Quando eu sou corrigida em alguma coisa, eu acredito que essa correção é um equívoco. E que se as pessoas realmente me conhecessem, elas não diriam o que elas disseram. Veja, as pessoas, elas podem errar a nosso respeito, é verdade. Mas pessoas sábias, piedosas e experientes podem ver coisas em nós que nós não queremos ver. E sabemos que elas fazem isso quando elas usam principalmente não as suas próprias experiências, mas quando elas nos confrontam com o espelho da palavra de Deus. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, nós ficamos sem desculpa. A palavra de Deus nos lembra que nós somos totalmente conhecidas e totalmente compreendidos por alguém. E esse alguém não é eu mesma, e esse alguém não é o outro. Deus é esse alguém. Deus não é apenas expert nele mesmo. Ele também é expert em mim, em você, em nós. Salmo 139, versículos 1 a 6 diz o seguinte: Ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces o meu pensamento. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. Deus me conhece e me compreende por completo. Só Ele
é capaz de me compreender e de me conhecer por completo. Cada palavra, cada intenção, cada gesto, sem fazer nenhum teste de personalidade, muito menos os de Facebook. Ele conhece as minhas forças e os meus pecados mais ocultos. Até as tentações que eu enfrento são tão conhecidas por ele que elas são chamadas de comuns aos homens, lá em 1 Coríntios 10, 13. Certo? A gente não pega Deus de surpresa, ele nos conhece totalmente. E mesmo assim, mesmo sabendo de tudo, isso não deixa Deus mais horrorizado e nem mais impressionado. Ele me aceita como eu sou, por causa de Cristo e do que Cristo fez por mim. Nada meu é escondido dele, e por isso eu posso amar a Deus com total liberdade, porque mesmo conhecendo, ele me ama. Mesmo conhecendo, ele nunca vai me deixar ou me abandonar. Tem uma música da Rebecca St. James, em cima do Salmo 139, até onde eu saiba não tem versão para ela em português. A música vai mais ou menos por essa linha, e numa tradução livre a música diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, vê cada movimento meu, não há nada que eu possa fazer para conseguir me esconder do Senhor. O Senhor vê e conhece os meus pensamentos, minhas dores e angústias, fraquezas e orgulhos. O Senhor sabe o que se passa com a minha vida e como eu me sinto por dentro. E mesmo assim, mesmo sabendo, o Senhor sempre irá me amar. Mesmo sabendo de tudo, o Senhor nunca me abandona. Eu não mereço o seu amor, mas o Senhor me deu gratuitamente e sempre irá me amar, mesmo me conhecendo por completo. Ou seja, Deus é incompreensível, mas eu não sou. Eu não sou incompreensível, impossível de ser conhecida para Ele. Só Ele me conhece por completo. E só Ele conhece cada um por completo. E aí, nesse ponto, tem uma outra aplicação. Eu não conheço e não compreendo o meu próximo por completo também. Só Deus conhece e compreende. E nós somos muito rápidos em dar diagnósticos e rótulos para os outros, prescrever tratamentos para os seus pecados, como se a gente já tivesse entendido tudo em um curto período de tempo ou de conversa com a pessoa. Mas isso não cabe. Se o meu coração é desesperadamente corrupto e nem eu sou capaz de compreendê-lo, e se Deus, mesmo assim, mesmo me conhecendo por completo, me ama e me aceita como eu sou, por causa de Cristo, quem sou eu para não estender graça ao próximo, que tem um coração tão corrupto como o meu, do qual eu não sei nada, mas Deus sabe, e mesmo assim, ama o outro também. Que isso sirva de lição para nós, que muitas vezes somos rápidos em julgar e achar que já compreendemos o outro. Muitas vezes a gente acha que já compreendeu o outro com muito mais facilidade do que a gente entende a nós mesmos. Mas reconhecer o fato de que Deus é incompreensível e que eu não sou, significa que eu não sou capaz de conhecer a Deus por completo. Só Ele é capaz de se conhecer por completo, de me conhecer por completo e de conhecer o outro por completo também. Eu não sou expert em nada. Eu não sou expert em mim mesma. Só Deus é. A sua palavra é me ler com precisão. E isso deve me manter humilde, no meu lugar, longe da tendência de achar que eu sou alguma bela maravilha e a me guiar por ela, por mim mesma. Deixa eu repetir. A palavra de Deus é a que lê a gente com precisão. E isso tem que manter a gente humilde no nosso lugar para que a gente se guie pela palavra de Deus e não pelo nosso próprio coração. Desculpa. E eu também não sou expert em Deus. Só Ele é. E isso, como a gente já tem falado dia após dia, que começamos com isso e vamos terminar com isso, deve me levar a adorá-lo como resposta. A profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus deve me fazer dobrar os joelhos em adoração a Ele. Os seus caminhos insondáveis e seus juízos inescrutáveis, como dizem Romanos, devem inspirar em nós uma santa reverência. Conhecimento limitado, que é o que nós podemos ter sobre Deus, mas apropriado, leva a uma resposta adequada. E essa resposta é a adoração, como já temos visto desde o primeiro dia. Hoje, nós só sabemos em parte. Um dia, saberemos plenamente, assim como Deus já nos conhece plenamente. Ainda seremos criaturas finitas, querendo compreender o infinito, mas ao menos poderemos ver e conhecer a Deus sem o embaçado do pecado que tantas vezes distorce a nossa visão.
E aí sim, a gente vai passar a eternidade querendo descobrir cada vez mais sobre ele e tendo cada vez mais coisas para descobrir e para compreender. Até lá, a minha oração é que a gente possa perseguir com afinco, conhecê-lo da forma como nos é possível hoje. Como falei lá no comecinho, Deus é impossível de ser totalmente compreendido, mas ele pode ser suficientemente compreendido para a nossa salvação e para a nossa santificação. Nós já temos feito um pouquinho disso há 18 dias e a gente entrou na última semana dessa série sobre os atributos de Deus. Talvez tudo isso seja completamente novo para você. Talvez você tenha aprendido algumas coisas e relembrado de outras. Seja como for, o meu desejo e a minha oração é que não pare por aqui. Que esse seja o desejo sincero da nossa vida, todos os dias da nossa vida. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E que possamos confiar não em nós mesmas, porque somos limitadas e somos compreensíveis, e sim em um Deus infinito, detentor de todo conhecimento, expert nele mesmo, expert em nós. Ele nos conhece por completo, mais do que ninguém, mais do que nós mesmos. E mesmo assim, nos ama. Que isso inspire em nós a resposta adequada, temor reverente, adoração e um desejo sincero de conhecê-lo cada vez mais. Amém? Em oração, agradeça a Deus porque Ele te conhece por completo. E mesmo assim, Ele te ama e te aceita plenamente em Cristo. Louve a Deus pelo sacrifício perfeito de Jesus na cruz, que torna o nosso relacionamento com Ele uma realidade. Louve a Deus porque Ele é incompreensível, não cabe na nossa cabeça. Graças a Deus por isso. E peça a Ele humildade para ver o quão pouco você sabe sobre Ele, sobre você mesmo, sobre os outros, e que isso mude sua forma de viver. Que você passe o resto da sua vida buscando conhecer e crescer no conhecimento dele, que é suficiente para a nossa salvação e santificação, até o dia que ele venha e a gente possa encontrá-lo face a face. Amém? Boa semana para todos, crescendo no conhecimento daquele que é incompreensível. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, para mais um dia, mais um atributo incomunicável. Como eu já falei, a gente encerrou a série, a lista dos 10 atributos comunicáveis na semana passada e essa semana vamos encerrar os incomunicáveis também. Então, essa semana só meditando naqueles atributos que não nos cabe imitar, que é impossível imitar, e graças a Deus por isso. Tendo sempre sob referência o que a gente viu hoje, que Deus é incompreensível, mas à medida do que é possível compreender sobre Ele, que a gente busque conhecer e que isso gere em nós uma adoração genuína e verdadeira. Bom dia para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser.